Gente, vamos começar então? Nossa. Olha só. Lá em Provérbios 11, versículo 20. Provérbios 11, versículo 20. Ali diz assim, ó. A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Vou ler mais uma vez aqui. A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Aqui, nessa segunda parte do versículo que eu quero chamar, né, a atenção aqui, né? Mas os justos em seu caminho são seu deleite. Justos, né, quando diz assim, buscai a justiça do reino, né, em primeiro lugar, quando fala de justos, uma vez eu achava, eu não entendia muito bem o que queria dizer justos, né, o que queria dizer justiça do reino. Eu achava que era uma coisa assim, no sentido de, quando a gente pensa em, bom, pelo menos eu, né, quando eu pensava em justiça, eu pensava assim, algo foi feito errado, então tem que se buscar justiça para, ou para, digamos assim, vingar aquilo que foi feito, ou para, né, se alguém me sacaneou, eu vou buscar justiça para ver os meus direitos e tudo mais. Tem sim esse aspecto no reino, mas o aspecto principal do ser justo, da justiça do reino, não é essa questão de depois que algo foi feito errado, buscar resolver, digamos assim. Ser justo é você ter consciência de quais são as leis e os mandamentos do reino e viver de maneira reta de acordo com isso. É obedecer, é estar justo de acordo com isso, de acordo com as leis, de acordo com os mandamentos. Então, quando você sabe quais são os mandamentos do reino, qual é a conduta, quais são as normas, quais são as leis do reino, e você vive de acordo com isso, você é justo. Mais interessante que aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o seu Senhor, como aquele que realmente derramou sangue para pagar os nossos pecados e nos comprou como filho de Deus, quem reconhece isso foi justificado. Justificado também quer dizer que todas as tuas transgressões, todos os seus erros foram pagos. É como se. É como não, né? Não deixa de ser verdade isso. Ele literalmente pagou a fiança. É como assim, eu, Bruno, fui um delinquente, fiz muita coisa errada e fui preso. E alguém veio ali e pagou a fiança. Se paga a fiança, significa assim que, opa, o Bruno tá limpo. É como se, não, o Bruno foi pago a fiança. Agora o Bruno é alguém que é justo. É alguém que cumpre a lei agora, daqui em diante. Não daqui para trás, né? Mas daqui em diante é alguém que é um cumpridor da lei. E se a gente se mantém nisso, nós somos justos, né? E aqui, o ponto que eu quero trazer aqui, nessa segunda parte do versículo, é que os justos, em seu caminho, no caminho do Senhor, são o seu deleite, é o prazer do Senhor, é onde ele se deleita, onde ele tem prazer, é nós sermos justos no caminho dele. Então esse é um ponto que eu quero, até assim como dessa temporada aqui do Transbordo, eu quero deixar, sendo o encerramento aqui, eu quero deixar isso para que fique no coração de cada um, buscar a justiça do reino, buscar priorizar isso, priorizar entender qual é a justiça, porque até se você vai além, lendo aqui, tanto o capítulo 11 aqui do Provérbios, quanto todo Provérbios, ele diz várias e várias vezes, né, que se você ser justo, o tanto de benefício que você vai ter, o tanto de problema que você vai ser livrado no sentido de resolução mais rápida. Eu até quero dar um testemunho aqui. Nossa, tem algo assim incrível acontecendo. E eu tenho crido que é porque a gente busca
ser mais justo possível, andar mais na linha possível, obedecer o máximo possível e se errar, se arrepender, reconhecer o mais rápido possível. Eu e a Paloma, nós temos... Bom dia, Estela. Seja bem-vinda. Nós, com essa intenção de reestruturação da empresa aqui, a gente tem tido algumas prioridades aqui. Nós tínhamos 4 terrenos e a gente colocou na mão do Senhor mesmo e assim a gente buscou, e eu tenho buscado isso, né? Entender qual que é o que significa a justiça do reino nesse sentido de o que eu tenho que obedecer, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que andar na linha mesmo. E entregando, nossa, Deus já, dos 4 terrenos que a gente colocou em venda, virada de dezembro para janeiro, 3 terrenos já foram vendidos, sabe? Ontem de noite, e é o mais interessante que não sei se tu conhece, Estela, a pastora Lindinalva, da imobiliária Lindinalva, é ela que vendeu os 3 e assim, tem vários muitos corretores vendendo, e eu desde o começo senti, nossa, a Lindinalva acho que vai vender os 4 terrenos. Então, por mais que às vezes parece ser difícil, eu tenho entendido aquilo que significa que Jesus diz que com ele o fardo é mais leve. Então, não é que o fardo não tenha peso mais, ele é mais leve. As coisas estão se resolvendo mais rápido. Então fica Estela, que você entrou agora, eu estava lendo aqui junto com todos lá, Provérbios, capítulo 11, versículo 20, onde diz assim: abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são o seu deleite. Os justos, aqueles que obedecem à vontade dele, os mandamentos dele, que cumprem isso, que se porventura pisam um pouco fora da linha, se arrependem já e voltam para o caminho dele, né? O caminho do Senhor são o seu deleite, é o prazer, é o deleite do Senhor, né? Então que nós possamos ser esse deleite dele, no caminho dele, né? Que a gente possa viver de acordo com a justiça dele, né? Nós somos justificados por Cristo, mesmo sem merecer, mesmo sem merecer nada, ele pagou a fiança, nos tornou justos, nos tornou santos, e aí agora é por nós, né? É a gente se manter nessa linha de justiça, de santificação no caminho dele, tá? E aí sermos o deleite, o prazer dele. Então que fique aí essa palavra. Eu quero fazer aqui uma oração junto com vocês. Senhor, que Teu Espírito Santo de Deus, Pai, possa estar preenchendo cada espaço do ser de cada um desses que estão aqui nesse momento do grupo de Transbordo e Reino, que possamos reconhecer, Pai, verdadeiramente que aquilo que nós carregamos dentro de nós é maior do que tudo que nós possamos ver, ouvir, tocar, sentir, cheirar, que o que a gente carrega é maior do que tudo, Pai, é maior do que tudo. E que a gente possa reconhecer isso que nós carregamos, que vai muito além do que muitas vezes a gente crê que nós somos, porque nós carregamos aquilo que tem de mais precioso, que é Cristo, através do seu Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então que a gente possa reconhecer que em cada ambiente que nós possamos acessar no dia de hoje e nos próximos dias, Pai, que a gente reconheça, que a gente chegue naquele ambiente, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que a gente reconheça. A gente chegando naquele ambiente, a gente tem a certeza que a gente está carregando o que tem de mais precioso e que a gente impacte aquele ambiente ao chegar. Que a gente impacte tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Que a presença daquilo que nós carregamos dentro de nós impacte cada ambiente, cada lugar. Que a nossa esfera de influência, que cada um recebeu para dominar, que cada um tem o seu jardim do Éden hoje. Cada um recebeu um jardim do Éden para dominar, para administrar. O Senhor confiou. É dele,
mas Ele confiou a mordomia a cada um de nós. Ele confiou a administração de cada jardim do Éden aqui para cada um. Então que a gente possa estar nessa postura de domínio, de governo, de reino, sendo justos, seguindo o caminho dele e reconhecendo isso que nós carregamos. Porque quando nós reconhecermos o que nós carregamos, que é maior do que tudo que existe, não há mal que vai ser maior do que nós. Não há força contrária à vontade dele que vai ser maior do que nós. Então que a gente reconheça isso, que a gente acesse isso e que a gente viva isso a cada momento, no dia de hoje, nos próximos dias. Não importa se é lavando a louça no ambiente da nossa cozinha, se é no almoço de família, se é num momento de culto, se é numa reunião de amigos, se é num momento de trabalho, se é conversando com um estranho na rua, que a gente reconheça a cada momento que aquilo que a gente carrega é maior do que tudo. E que mesmo sem merecermos, isso nos foi permitido pela misericórdia dele. E isso nos foi ordenado também, quando ele nos colocou no nosso jardim do Éden em particular, na nossa esfera de domínio, e nos foi dado a ordem de: você homem, você mulher, domine sobre todas as coisas, não as pessoas, mas sobre todas as coisas no seu ambiente, no seu jardim do Éden. Domine. Então que a gente reconheça, a gente acesse isso que nós carregamos, que é maior do que tudo, que a gente lembre disso. Porque quando a gente reconhece isso, não tem mal que nos abala, porque isso é maior do que tudo. Isso é maior do que tudo. Não há mal, não há Satanás, não há demônio nenhum que batalhe contra o Senhor Deus que habita dentro de nós. Não há mal que batalhe contra, não há criatura que batalhe contra o Criador. Isso é impossível. E nós carregamos o Criador dentro de nós. Então é impossível qualquer criatura, mesmo que a criatura Satanás, mesmo que a criatura demônio queira, é impossível. Então que a gente reconheça e a gente acesse isso que está dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos lá então. Eu quero ouvir de cada um como foi essa semana. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Até pra gente setar bem a expectativa aqui. A gente tem que conversar então sobre como foi a experiência de cada um em relação aos stories. Eu tenho feedbacks bem legais aqui da minha experiência de stories de foto com texto. De foto com texto no sentido de praticidade, tá? Que de repente a gente pensa que tem que fazer uma coisa muito detalhada, através de vídeo, através de fala, né? Então eu vou falar da minha experiência, eu quero ouvir cada um falando da sua experiência em relação a isso, e aí depois a gente vai falar sobre como manter consistência na criação de conteúdo, né? Para que cada um alivie essa questão de ficar parando para fazer no dia a dia. A gente vai focar praticamente nisso, nessa questão de consistência, olhando os vários formatos de criação de conteúdo que estão à nossa disposição. Então, eu quero começar falando da minha experiência de foto. Eu anteriormente, aliás, eu tenho facilidade com falar. Eu gosto de falar, na verdade, né? E eu também tenho tido uma semana e dias muito corridos, muito atarefados, com muita pressão, tanto autocobrança quanto das circunstâncias à minha volta me cobrando coisas para fazer que infelizmente ainda eu tenho que apertar o botão ali, ainda não tenho uma pessoa para delegar. Então eu também tenho ficado... E antes eu parava e pensava assim, nossa, se eu parar e fazer um vídeo falado vai ficar bem interessante, tal, mas vai me tomar tempo. Então é normal a gente sabotar e não fazer.
É normal a gente sabotar e falar, cara, não, mas eu tô com muito tempo, eu não vou ter tempo então. E a gente deixa de fazer. Agora, quando a gente faz uma foto, escreve uma frasezinha de 2 palavras falando sobre aquilo, ou se a gente tem um pouquinho mais de tempo e a gente escreve um textinho só. Então, por exemplo, que nem aqui na minha mesa, eu tenho aqui uma pastinha com os boletos do mês que eu tenho que, inclusive, hoje saindo daqui da sessão eu vou trabalhar provavelmente até meio-dia. E eu tenho algumas coisas para revisar em relação a isso. Se eu tirar uma foto ali, eu poderia fazer um falando sobre a questão muitas coisas que você vai compartilhar não é uma questão de ser certo ou errado, você vai falar da tua experiência. Então, se eu for falar, por exemplo, em relação beleza, na vida de empreendedorismo tem muitas coisas que a gente pode fazer sobre o que a gente gosta, da gente se expressar, da gente se entregar, mas a gente tem que conhecer que exige disciplina porque faz parte de coisas que a gente não gosta, como, por exemplo, ter a rotina de cuidar dos boletos e pagar eles. Ou planilhar eles, né, a parte financeira, e exige disciplina, ou seja, faz parte da vida do empreendedor certas coisas que ele não gosta, mas para ele poder viver aquilo que ele gosta. Poderia falar isso, só que se eu tiro uma foto e eu escrevo uma frase ali, me toma muito menos tempo e eu já transbordo. Exige menos do ambiente, menos da produção, e eu já consigo. E sabe que eu tenho percebido? Na verdade, tem alguns aspectos dessa percepção, pelo menos a gente já tinha bastante tempo. Tudo o que você faz nativo da câmera dos stories, a entrega é maior. E aquilo que você gravou, ou se você fez uma foto com a câmera do celular, ou fez um vídeo com a câmera do celular, e daí você sobe nos stories, a entrega é menor. E o mesmo vale para quando você faz uma foto ou um vídeo com a câmera dos stories, salva no rolo de câmera e depois você sobe de volta para os stories. Não importa, ele reconhece que veio do rolo de câmera. Eu tô falando isso não é pra gente se sentir mal, porque tem momentos que vai vir do rolo de câmera. Mas o fato de você fazer a foto nos stories, colocar um textinho ali e já subir, a entrega está sendo dos meus stories, né? Eu tenho uma conta, na minha conta pessoal ela é bem nova, eu tenho, sei lá, 800 seguidores, e antes eu estava tendo ali uma entrega de 10% nos stories, que é uma média legal, tá? Uma média ok, 10%, estava tendo 80%, 80 views nos stories. Agora, essa semana, eu fazendo só de foto, tá batendo 215, 220, tipo, muito, muito maior, né? Tipo, quase 3 vezes, 2 vezes e meia. Então, essa foi uma percepção minha que eu nunca tinha feito esse teste de, tipo, muita foto nos stories nativo da câmera dos stories, e eu ainda percebi que é muito prático. Às vezes eu só faço uma foto ali, não escrevo nada. Às vezes eu faço uma foto, escrevo só uma frasezinha de nada. E às vezes eu escrevo um textinho um pouco maior, se eu tenho um pouquinho mais de tempo. Aí uma percepção a mais, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu sentei aqui, por exemplo, vamos supor que eu encerrei aqui o grupo de transbordo e eu tenho 30 tarefas que eu poderia fazer agora na parte da manhã. Eu não vou dar conta de fazer as 30. Eu posso escolher 3 e fazer elas bem feitas. Então, vamos supor que eu pego as 3 tarefas, eu vou pegar aquele stories, eu vou fazer uma foto da minha mesa aqui e vou escrever ali: nessa manhã eu vou focar em executar essas 3 tarefas. Tarefa 1, 2 e 3. Ou seja, eu faço 2 coisas. Eu organizo a minha manhã ali. Eu reviso quais são as prioridades enquanto eu estou transbordando, enquanto eu estou criando um conteúdo. Então, eu tô fazendo mais para mim mesmo, tipo, o que eu vou fazer hoje? Então eu vou fazer esse, daí eu vou fazer esse, e daí eu vou fazer esse. Talvez na prática eu não execute perfeitamente, de repente eu faço só 2 das coisas, mas a minha intenção de fazer nessa manhã de domingo são essas 3. Bora fazer. Então eu tô fazendo mais para mim e também tô transbordando. Tipo, é como se fosse um checklist do que eu tenho que fazer nessa manhã, ou nesse dia, né? Então, porque muitas vezes a gente escreve, né? Tem os papeizinhos ali que a gente tá escrevendo, pelo menos eu sou assim, né? Eu posso fazer isso no Stories. Eu já organizo minha cabeça, já seto o meu dia e já transbordo ali.
Então, por isso que aquilo que você realmente puder aproveitar, eu percebi que escrever aumenta a intenção daquilo que eu tenho que fazer, do que só falar, né? Porque para mim é fácil falar. Então escrever para mim às vezes é um martírio, mas ele exige um pouco mais de intenção. E eu seto. Então que eu já aproveito e sete alguma coisa que eu tenho que fazer e já transbordo e vira um conteúdo. Então essas são as minhas percepções de como foi essa semana transbordar na questão dos stories de foto, só com texto. Foi prático, né? Foi rápido, me ajudou a setar algumas coisas, o alcance foi muito maior. Então eu tive, pra mim, eu gostei e eu vou manter isso, inclusive. Eu gostei e eu vou manter isso. Eu até me identifiquei, daí eu até acabei fazendo assim, nossa, eu vou fazer, sei lá, uns 80% branco e preto. Acabei criando meio que uma, digamos assim, uma identidade e vou manter isso daí. E aí eu gostaria de ouvir agora um de vocês, eu vou deixar livre quem teve aí a percepção para já vir e compartilhar como foi para você essa semana fazer dessa maneira. Então bora lá. Eu vou falar então, tá? Bom, olha o sol nascendo agora. Agora sim. Maravilhoso, né? Transbordante. Olha, eu fiz e foi incrível, porque assim, o problema é, acorda, posta a foto do café e tal. Entrava no embalo do dia a dia, aí não postava mais durante o dia inteiro. No dia seguinte, falei, poxa, não fiz, não deu. Aí também, outro dia. E outro dia, quando ia ver a semana inteira, não tinha feito nada. Aí dessa vez, eu achei bacana, porque assim, até a própria Estela, semana passada, tinha falado, a gente acaba publicando só as blogueirices, né? Então, foto. Parece que eu só fico assim, tomando café, indo pra academia, passeando, né? E na verdade, na hora que realmente a coisa tá acontecendo, então assim, eu consegui fazer alguns dias, né? Realmente é algo que precisa de determinação, constância, né? Consistência também. Mas assim, algumas vezes que eu fiz, devo ter feito umas 4 vezes nessa semana, aquele dia que de jeito nenhum eu não teria feito nada. E o fato de eu ter publicado uma foto, como você passou com um desafio para a gente, aí dá continuidade, né? Então você fala assim, agora dá tempo, vou almoçar, mas dá para eu fazer outra coisa. E aí você consegue manter esse fluxo de story, enfim, não fica só na blogueirice. Parece, assim, que ficar só na blogueirice, uma coisa assim um pouco meio leviana, meio fútil, né? Então, eu fiquei muito feliz e principalmente que quando eu tinha dúvida, eu ia lá no seu perfil e falei, ele fez preto e branco. Eu falei, nossa, ele escreveu um textão. Eu falei, nossa, que diferente. Então, ainda não experimentei fazer preto e branco, textão, mas eu já gostei muito. Hoje cedo eu já até fiz publiquei uma frase, sol amanhecendo, enfim, tá feito. Incrível. Top. Deixa sensacional, Nancy, tudo isso que você trouxe. Eu quero até trazer uma percepção, você tinha falado ali, né? Às vezes a gente documenta só aquilo que que tá fácil, igual você falou, às vezes, tô tomando café, eu tô com tempo aqui, então eu vou documentar, né? Eu tô na academia, você tá com menos pressão e você consegue fazer. E aí, às vezes, cara, é bizarro isso, tá? Eu lembro uma vez, quando eu e a Paloma, a gente tinha começado a questão de social media. Então, no ambiente que a gente estava inserido naquela época, que eram, né, os nossos amigos, os nossos colegas, eu e a Paloma, a gente estava começando nossa vida. Então, né, a gente estava com um estilo de vida muito, muito, muito mais limitado, muito mais simples. E aí, consequentemente, aqueles amigos e colegas também faziam parte daquela realidade. E eu e a Paloma, a gente começou a trabalhar muito nos bastidores, sem transbordar nada, né? Casa de ferreiro, espeto e pau. A gente tava 100% focado nos clientes. E aí melhorou o nosso estilo de vida. Melhorou. E, cara, de verdade, vários amigos falaram assim, nossa, eu vou começar a trabalhar com social media. É uma coisa tranquila. Olha lá, o Bruno só no café e na academia, né? E estão ganhando dinheiro, né? Ó, compraram carro, fizeram viagem, foram morar num apartamento melhor. Nossa, vou fazer isso. Aí eu falei, não, tá errado isso aí.
tá errado e nós é quem estamos passando uma imagem errada. E aí eu tomei o compromisso, eu fiz uns 3 meses assim, mas foi tipo Big Brother, assim, cara, cada vírgula eu documentava e transbordava. Eu lembro até dias assim que eu tava doente trabalhando, e era num ritmo de trabalho muito louco, que eu e a Paloma, a gente nunca trabalhou externamente com cliente, no braçal ali, digamos, tanto como a gente trabalhou naquele período, que era todos os dias, de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite com cliente, no sábado, às vezes no domingo também, e de vários clientes, inclusive a Bruna Lô, que é a nossa cliente do Paraguai, que é a mais doida, assim, nesse sentido de vamos começar sem hora para trabalhar, sem hora para parar, às vezes era até 3 horas da manhã, sabe? E aí eu documentei tudo e mostrei. E, assim, foi questão de pouco tempo, os colegas, os amigos mudaram de ideia. Tipo, nossa, dá trabalho. Nossa, não é simples assim. Nossa, eu acho que eu vou arrumar outra coisa, né? Não quero mais ser social media, não é simples. Então, aí mudou isso, mudou essa questão de percepção. Nossa, dá trabalho e tal. Perceber valor, e muita gente até mudou a questão de Bruno, Paloma, eu sei que vocês estão corridos. Se vocês tiverem tempo, parou até interrupções, assim, tipo, sabe? Porque pensava que a gente tinha muito tempo, né? Tipo, vamos parar, vamos conversar, vamos não sei o quê, vamos falar da vida, assim, aleatoriamente. Tipo, não, a gente não tô com esse tempo, tem que ser alguma coisa objetiva. Vai acrescentar, vai ser algo, né? Que faz sentido. Aí a gente para, Então as pessoas até começaram a respeitar nesse sentido de tempo. Nossa, você tem tempo, olha, eu quero. Até cliente mesmo, porque muitas vezes o cliente. Cara, de verdade, a gente tinha cliente naquela época que, de verdade, eu nunca me esqueço de uma cliente que falou assim, viu, pra vocês que têm tempo, vocês conseguem vir aqui na minha loja todo dia? Sabe? A gente passava uma imagem errada. Então, se a gente realmente precisa ajudar as pessoas à nossa volta, que nos acompanham, e olham, às vezes não curtem, não comenta nada, mas eles olham, né, o que a gente faz, às vezes a gente precisa ajudar as pessoas a entender como é a nossa realidade. E funciona. Fica inclusive o desafio para quem quer e precisa ajudar as pessoas à sua volta a entender da tua realidade. Isso serve até para, né? Aí de novo vem ali o versículo que a gente leu, né? Para os justos e para os perversos. Os perversos que quer passar uma imagem errada funciona também. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Mas o ponto é, pega uma verdade, conta ela várias vezes, que ela vira uma verdade que os outros vão perceber isso como verdade. Tá? Então eu queria só complementar, porque me fez lembrar disso. Então, se você, Nancy e qualquer outro aqui, mas dá um trabalho, às vezes a pessoa não percebe, documenta isso da maneira mais simples e prática, mas com consistência, com meio que se fosse um diário de bordo. Pega o teu dia e faça como teus stories como um diário de bordo. Sem... Perdão. Às vezes... Nossa, vamos pensar que eu trabalho, né, com depilação íntima. Eu não vou poder expor certas coisas ali, né? Mas detalhes, situações, assim, sem dar nomes aos bois, sem evidenciar o que não pode evidenciar, eu posso compartilhar. Então, por exemplo, assim, a uma paciente, eu posso fazer uma foto só dos instrumentos e falar um pouco do detalhe. Ó, paciente número 1 do dia. Sei lá, né? Eu não sei quais são as situações, mas vamos supor que uma pessoa que tem uma determinada tipo de sensibilidade da pele. Foi esse o desafio, eu tive que usar isso e tal. Escrevi um mini textinho, publiquei. É um mini diário de bordo. A Paloma segue uns médicos que ela curte demais e a gente aprende muito. Lá no TikTok a gente tem algumas percepções desses mini diários. Às vezes com mais edição, mais trabalho, mas a gente pega percepção e a gente traz para o nosso mundo. Então, por exemplo, a Paloma tem um médico lá que ela segue, que o cara faz um resumo do dia dele. Cara, o cara tem um dia muito corrido. E todo dia ele fala, hoje teve paciente assim, não sei o que, hoje eu não consegui comer, hoje eu tive que pedir marmita. Aí chegou um SAMU aqui com uma emergência assim, assado, o cara veio aberto, assim, assado, não sei o que, não sei o que. Sabe, o cara faz um resumão. Então, qual que eu posso pegar? Nossa, ele falou de 12 pontos do dia dele. Que 12 pontos pode ser uma foto nos stories, com uma escritinha. Ajuda
todo mundo à sua volta a perceber valor daquilo que você faz, pra não pensar, não tem imagem errada, que a Nancy não faz nada, que só fica na academia tomando café, né? Então vamos lá, quem que é o próximo aí que pode compartilhar um pouco Bruno, sobre... eu quero falar porque essa tua fala final agora, bom dia, valeu muito para mim. Eu continuo, né, com essa pira ali eu tenho muita facilidade da blogueirice. Então, muito. Parece que nesses momentos que eu lembro do celular. E nos momentos em que eu estou ali focada no desenvolvimento pessoal, que estou ali trabalhando, que estou ali atendendo, quando vi, é uma questão, assim, eu desconecto quando eu estou numa escuta ativa ou quando eu estou numa presença emocional com a pessoa, eu desligo. E aí o meu desafio está realmente fazer essa virada ali do 80-20, sabe? Esse 80-20 digamos assim, o prumo, né? Em tudo na vida, 80-20. Então, tá 80 blogueirice e 20 do trabalho. Então, poxa, mas eu também, quando chegar na idade da Estela, eu também vou viver assim. Ou então, ai, que legal, que do jeito que ela vive. E às vezes você está trabalhando agora mais do que nunca, né? Sim, exato, de uma maneira diferente, inclusive me desafiando a aprender coisas novas, como trabalhar nesse mundo que eu não sou nativa digital. Então, para mim, esse mundo é muito desafiador. E aí, também fica assim no sentido dos 20%, talvez não é tão atrativo o que eu mostro. Então, teria que ser 80-20, 80 profissional e 20 do pessoal. Então, essa virada ali tá desafiadora para mim. Então vamos lá. Mas eu gosto da questão das fotos, isso já faço mesmo, tá? Uma coisa que para mim ficou dúvida, Bruno, essa questão que você colocou a foto no preto e branco ali, ou a foto, como um texto grande. Aí pode ser que eu, como talvez não seja exatamente teu avatar. Porque para mim, com as coisas que eu tinha que fazer, não parei para ler. Então, quando você fala que alguém faz um resumo do dia e coloca lá 12 pontos, eu não tenho isso de parar. Então, se é só para eu transbordar, para que para mim faça bem, é uma coisa. Agora, quando eu quero que o outro leia, para mim, me parece que talvez seja a minha faixa etária, talvez seja a minha profissão, não sei, talvez seja... Mas eu não paro para ler. Agora, quando é coisas menores e rápidas, eu consigo ler mais, eu retenho mais. Talvez o meu transbordo seja mais eficiente para mim dessa maneira. Então vamos lá. Legal isso que você trouxe, tá, Estela? Então, vamos supor, a Estela tá num ritmo agora que ela não tem tempo, tá? Para conteúdos mais densos. Seja um vídeo de 12 minutos, seja um textão. Aí eu não tenho tempo disso. Para mim, eu tenho tempo de consumir coisas breves, rápidas. Isso eu tenho tempo. Às vezes só de pular por um stories de outro, você consegue ler uma sentença, uma frase. Se o stories tem isso, eu consigo. Então, o que é legal? Qual que é a percepção que nós temos que ter? Eu tenho que comunicar com pessoas que têm pouco tempo, mas eu também tenho que ter conteúdo para aquela pessoa que tem mais sede e tem mais tempo. Eu tenho, de novo, 80-20. 80% do meu público é rápido. Eu preciso coisas rápidas. Mas eu tenho uns 20%, eu ouso dizer até, às vezes, 10%, 5% de pessoas que têm sede de quero mais. Eu tenho certeza que a Nancy, se eu escrever uma sequência de 3 textão, a Nancy, ela tá numa sede e ela vai parar e vai ler. E aí eu tenho uma outra razão também. Então, eu preciso ter conteúdo pro breve, eu preciso ter conteúdo pra Estela, e eu preciso ter conteúdo para aquele que tem mais sede. Eu preciso alimentar aquele que tem mais sede, senão ele vai buscar de outras fontes, tá? Mas um ponto curioso aqui que eu quero trazer para vocês a respeito dos stories. Primeiro, eu também... Aí tem uma outra questão que não é só o tempo, tá? Se eu tenho uma coisa que realmente despertou curiosidade da Estela, e se eu sei quais são as dores, os desejos dela, e no stories anterior, poderia colocar assim... Aconteceu tal coisa, eu vou falar disso no próximo stories. E essa tal coisa tem muito valor pra Estela, mesmo que ela tá num dia muito corrido. Se isso, assim, pra Estela, assim, nossa, opa, peraí. Pra mim isso aqui é muito importante, eu vou parar tudo
E eu quero ver o que tem no próximo story. Se no próximo story tem um texto, mas eu já conectei com algo que tem com a Estela, ela tende a parar. A não ser que ela tá, sei lá, dirigindo, né? Não tem tempo mesmo, mas se ela, às vezes, consegue parar, frear. Todos nós temos alguma coisa que a gente pode estar falando, não, eu não tenho tempo. Deixa eu só entrar no Instagram aqui que eu tenho que mandar um direct. E às vezes a gente vê, assim, até uma coisa, uma notícia, alguma coisa, e a gente para. Uau, nossa. E a gente, opa, peraí, foi 3 minutos aqui. Eu falei que é só entrar no direct e mandar uma mensagem, perdi 3 minutos aqui já. Então, todos nós, de alguma maneira, é porque algo, mesmo a gente sem tempo, ainda assim, prendeu a atenção nossa, tá? Mas o que eu quero trazer uma curiosidade de texto, e aí fica para cada um fazer teste, é que quando você tem um texto, a foto, quando é uma foto, ela não é 15 segundos, tá? Por mais que o story são 15 segundos, ele é 5 segundos. Uma foto, ela fica com 5 segundos nos stories. Por mais que o story, se você grava um vídeo, ele tem um limite de 15, mas a foto é 5. Então, quando você tem um texto e ele chama atenção, o que a pessoa faz para ler o texto, que ela não vai ler em 5 segundos? Você segura. Isso se chama retenção de tela. Quando você tem retenção de tela, o algoritmo entende. Peraí, vamos supor que a Estela publicou e as pessoas estão segurando o dedo lá para ler. O Instagram vai falar assim, peraí, o conteúdo da Estela é muito bom. As pessoas estão parando o tempo de tela naquele conteúdo dela. Eu preciso entregar para mais pessoas isso. E o algoritmo vai entregar para mais pessoas. Tá? Então, tem esse efeito de retenção de tela. Isso é real, é verdadeiro e você pode experimentar na prática, fazendo textões, que daí aquela menor parcela de pessoas que tem mais sede ou aquelas que despertar interesse ainda assim vão segurar o dedo ali, você vai perceber um aumento de visualização nos teus stories, tá? Então vale a pena experimentar. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui de novo, tanto ouvindo a Nancy quanto a Estela, então no nosso dia, todos nós temos vários diamantes, tá? Aí às vezes a gente só mostra ali as biju da nossa blogueirice, porque é fácil, e os diamantes a gente não mostra. Então, se a gente pegar... É porque, assim como a Estela, ninguém aqui nasceu digital. Todos nós aqui temos idade suficiente para dizer que a gente nasceu analógico e todos nós fomos forçados a migrar para o digital. Então, nós fomos criados entendendo que trabalho é aquilo que a gente faz braçal, né? E qualquer coisa no digital muitas vezes não é trabalho, é uma perca de tempo. Então, se a gente ressignificar que, peraí, não, esse negócio de eu transmitir os meus diamantes todos os dias é trabalho sim, porque ajuda na percepção de valor daquilo que eu faço com o braço. Entende? Inclusive, diminui o esforço meu de vender aquilo que eu faço com o braço. Então, realmente, se a gente se colocar assim, eu acho que cada um aqui já tem um pouco mais de clareza sobre qual que é o seu propósito, qual que é o seu segmento, qual que é o seu público, qual que é o seu produto, seu serviço, para falar assim, beleza, eu já entendi qual que é o meu propósito, qual que é a mensagem que eu carrego, qual que é o meu produto, meu serviço, aquilo que eu monetizo para mim sobreviver e para mim rentabilizar o meu propósito crescer e alcançar mais pessoas. Então, se eu já tenho uma ideia disso, deixa eu parar e fazer uma reflexão. Qual seria o trailer? Né? Vamos supor, se eu tivesse um trailer e stories e qualquer conteúdo do Instagram, eu digo que é um trailer, porque ele não é um longa-metragem da tua vida, ele não tem tantos detalhes, ele é só umas micro... Às vezes, nós temos uma cliente, a Bruna O aqui do Paraguai, ela compartilha muita coisa nos stories dela. E aí as pessoas têm a intenção assim, nossa, você compartilha tudo na tua vida. E ela fala assim, não, eu não compartilho tudo na minha vida. Porque eu faço muitos stories de pequenas coisinhas do meu dia, cara, é só o que eu quero mostrar. Tem muita, e a gente que às vezes a gente passa o dia todo com ela, a gente sabe que ela fez muitos stories, desses de foto e tal, ela compartilhou muita coisa, mas a gente tá com ela, a gente vê assim, nossa, quanta coisa ela não compartilha. Então, é um trailer, é só uma edição daquilo que aconteceu no seu dia. Mas
reflita aí, se fosse falar assim, eu vou me colocar no lugar do meu público. Qual seria o trailer legal pra ele assistir? Da Estela, da Zélia, do Clésio. Qual seria o trailer legal? Pra pessoa... Porque assim, o que é um filme? Vamos supor que é o tudo mesmo. É o dia da Bruna integral. É a dor de barriga que ela teve, ela foi no banheiro com piriri, com churril, e ela não compartilhou pra ninguém. Esse é o filme. E ela não vai mostrar isso nos stories dela. Ou vai, né? Mas não, vamos supor que não vai. Mas o trailer é uma edição dos melhores momentos para você ter uma ideia. Para vender a ideia. Opa, eu quero me aprofundar mais. Para me aprofundar mais é o filme. Vamos supor que o trailer da Estela é... eu tenho gostado do que eu tenho visto no trailer. Me despertou mais. Eu quero acessar mais. Aí eu vou contratar a Estela. Esse é o filme. Eu vou contratar a Estela. Qual que é o trailer que cada um de nós poderíamos transmitir no dia a dia? Todo dia tem um trailer. Porque às vezes também, quando a gente pega um grande filme, vai sair um filmão tal lá da Marvel. Eles fazem um só trailer. Eles liberam um novo trailer com novas imagens. Então todo dia você vai liberar um trailer novo. E de verdade, você se reposiciona não só na cabeça do consumidor final. Você se reposiciona corretamente, como eu disse lá atrás, quando as pessoas tinham uma imagem errada, que eu, pelo menos, a gente tava tendo vida boa e ganhando muito dinheiro assim do nada, e a gente falou, peraí, tá errado. Eu acho que até é responsabilidade nossa de passar a imagem correta, que sim dá pra ganhar dinheiro com social media, só que dá trabalho. Mas vamos passar a imagem correta. Aí muda o posicionamento, não só no consumidor final, mas nos teus parceiros, fornecedores, pessoas do teu vínculo familiar vão te respeitar mais, vão entender, tá, por exemplo, normal, meu pai e minha mãe não entendiam o que era social media, sei lá o que eles imaginavam que eu pelo menos estava fazendo, quando a gente deixou de ter um emprego CLT, ficou enfurnado dentro de uma kitnetzinha, e eles não entendiam como que a gente tava, né, sei lá, que eles pensavam se a gente tava fazendo coisa errada ou não. Então até todas as pessoas, às vezes o esposo, né, uma amiga, sei lá, familiar, que não compreende o que você faz. Então ajuda as pessoas a entender. Nós tínhamos uma cliente, nossa, foi um case muito massa no passado, uma micropigmentadora, que ela mesma era uma micropigmentadora muito top. Um dom, assim, uma mão, assim, que ela já tinha o dom de fazer aquilo ali maravilhosamente bem. Ela precisava pouco desenvolver as habilidades, as capacidades dela, porque ela já tinha um dom, ela pegava uma boca torta, deixava perfeito na micropigmentação, naturalmente. Então, ela já sabia do valor dela, só que na cabeça das pessoas, inclusive na minha, quando a gente foi conversar com ela, era só mais uma micropigmentadora. E quando a gente começou a documentar e compartilhar tudo, né, mostrar todos os diamantes dela, ela aumentou o ticket dela, ela dobrou o ticket dela, era R$800, a micropigmentação foi para 1.600 depois de um ano, e os fornecedores dela queriam fazer parcerias com ela, ela começou a dar, como ela começou a mostrar muito ela fazendo, né, através dos conteúdos, profissionais, colegas e aspirantes a profissionais começaram a perguntar, como que eu faço para aprender com você? Como que eu faço para aprender com você? E aí ela começou a atender um público profissionalizante, assim, começou a dar masterclass para essa galera, começou a faturar em cima disso, porque o ticket era maior, ou seja, ela criou, vamos supor, um segundo negócio. Antes era só o consumidor final, e agora ela dava aula, que inclusive aumentou a percepção de valor para o consumidor final. Nossa, a minha micropigmentadora ela é tão top porque ela ensina outros micropigmentadores. E aí teve eu não lembro o nome do evento, não lembro se era Beauty Fair, mas era um dos grandes eventos de estética da América Latina. E ela foi convidada 2 vezes para palestrar, e ela foi palestrar no palco principal do maior evento da área dela na América Latina. Então, isso dentro de um ano. E aí, localmente aqui, né, participar de eventos e tudo mais.
Ou seja, muda a percepção de valor. Ela continua sendo a mesma profissional. Ela evoluiu pouco tecnicamente. Só que na cabeça de todo mundo, por ver o que ela... E de verdade, verdadeira, nenhum conteúdo hollywoodiano, altamente produzido. O foco não é a produção, o foco é a mensagem e consistência. E daí, a seguir, a gente vai falar aqui dessa questão. Mas como, Bruno, ter consistência, tá? E eu quero quebrar, desmistificar muitas coisas aqui a respeito disso. Manda lá, Matheus. Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Então, ó, voltando um pouquinho, às vezes a gente acha que fazer um textinho ali, tanto na legenda ou na publicação, as pessoas não vão se conectar, porque, eu não pararia para ler. As pessoas, tem gente que é viciada em ler legenda, tem gente que é viciada em ler texto. Eu não sou uma pessoa assim. E uma forma de facilitar aqui, às vezes eu aplico aqui, é você colocar uma enquetezinha no final, aí a pessoa, tem uma enquete aqui, eu quero saber o porquê dessa enquete. Aí ela vai ler, vai ter retenção, o dedinho vai ficar grudado lá na tela. Outra coisa, você sempre começar fazendo uma pergunta, a pessoa fica com curiosidade. Tem conteúdo, igual o Bruno falou, para todo tipo de gente. E às vezes a gente acha que nós, por não gostarmos daquilo, outras pessoas não gostam. É totalmente errado. As pessoas são muito diferentes umas das outras. E se for ver, a maioria dos lugares as pessoas moram em prédios, elas não saem nem no final de semana igual aqui no interior para tomar um sorvete na rua. Se aqui até no interior tá uma cidade que eu moro, 5.000 habitantes, o pessoal pede sorvete para tomar em casa. Imagina num prédio. Então, não tenho tempo. Tem sim. Olha lá no Insights, lá no Instagram, vê quanto tempo que ela passa lá. Eu que não uso muito, 4 horas por dia, das 4 horas que eu levanto até umas 10 que eu vou dormir, são 4 horas por dia. E eu não me considero um usuário assíduo, então as pessoas passam tempo. Não tenho tempo. Olha lá no Instagram. Ele passa 6 horas por dia, trabalha. Ainda trabalha. CLT, 8 horas, não sei como. Outro ponto também para concluir aqui as pessoas não abrem a boca na internet para nada, nem para coisas boas e nem para coisas ruins. Tem mais gente falando merda na internet? Com certeza tem, do que algum conteúdo que edifica na vida das pessoas. Porém, quando você abre sua boca para falar uma coisinha tão simples, de novo, as pessoas estão dentro de casa consumindo conteúdo na internet, elas estão solitárias, assim, entre aspas. Se você fala sobre o seu serviço, sobre pontos, até abrir a calculadora aqui, não sei se vai colocar o áudio, eu fiz uma continha aqui, 15 segundos vezes 50 stories. Nossa, não dá variação, são 12 minutos. 12 minutinhos do seu dia que você vai estar sendo muito bem pago por isso. A sua imagem pessoal vai crescer muito. E a pessoa, nossa, eu sei de tudo da vida dela. Ela não sabe, são só 12 minutos. Se você fez espaçado aí, acho difícil alguém aqui fazer 50 stories por dia. Por exemplo, eu não gosto de aqueles stories tipo de novela, acho que Carlinhos Maia faz muito isso. Fica um monte de pontinho em cima. Se eu vejo um Instagram desse jeito, na maioria das vezes eu deixo de seguir. Top. Esse foi um conteúdo extremamente interessante. Eu fico saturado com isso. Mas a maioria das pessoas esmagadora gosta. Então imagina você fazer 50 stories por dia, você vai gastar 12 minutos. Quanto conteúdo dá pra você jogar lá? Se eu abrir uma live pra falar com vocês, no mínimo, sem ter assunto nenhum, eu falo meia hora. Agora imagina você estar no seu dia a dia, documentando a sua empresa, a sua prestação de serviço ali, você faz uma sequência de 4 stories. Aí daqui mais meia hora você faz mais 4. Mais 4. Você não gasta nem 5 minutos do seu dia, sua imagem, pessoal, cresce tanto. Aqui na minha cidade, que eu saiba, ninguém faz conteúdo de nada. Eu comecei a fazer assim, bem espaçadamente, porque a maioria das pessoas fala, até muitos guru, coach da internet, fala assim, a profissão de professor é a mais bem paga na internet. Eu discordo em parte disso, porque se você está no backstage, você consegue fazer muito mais. Eu prefiro fazer tudo no backstage, não só por questão de aparecer, ligo pouco, mas ainda tenho um certo bloqueio com isso. Mas, se você coloca a tua cara lá, todo mundo tem vontade de fazer. Todo mundo tem vontade de saber mais.
Sim. Você vai gastar ali alguns segundos do seu dia. Top. Arrasou, Matheus. Manda lá, Estela. Excelente o que o Matheus colocou. Quero saber o que são esses pontinhos, por favor. É os muitos stories ali em cima, sabe? Quando você faz 2 stories, fica 2 barrinhas desse tamanho assim. A tela na parte superior aqui em cima. Sério? Uma barrinha aqui e uma aqui. Só. Se você faz um monte, 50 stories, fica um pontinho atrás do outro. Capaz, eu nunca nem tinha notado isso. Uma coisa que eu vi ali, que dentro do que o Matheus falou, é que, por exemplo, eu tenho configurado meu celular meu Insta em 2 horas, meu celular, 2 horas que eu fiquei. Então, às vezes, chega à noite, eu não usei, mas às vezes, quando é 1h da tarde, ele apita. 2 horas você permaneceu, pronto, acabou meu tempo, sabe? Eu me sinto assim a pessoa mais improdutiva do universo. Então, quando alguém me fala assim, eu fiquei 4 horas, 6 horas, já quero internar a pessoa, né? Mas é uma realidade. Agora, talvez, somente talvez, Matheus, é importante eu olhar meu público, sabe? Eu lido muito com pessoas como eu, que tem pouco tempo. Então, talvez eu produzir conteúdo, ou fazer uma lista grande, ou texto, alguma coisa, para quem não é meu público, talvez não seja tão inteligente para mim. Me corrijam se eu estiver errado. O que eu entendi da fala de vocês dois é que eu, de vez em quando, eu preciso fazer isso, porque eu tenho essas pessoas que querem consumir, que querem ler coisas grandes. E uma outra coisa do Matheus ali, que são 50 stories, adorei essa conta que você fez, tá, Matheus? 50 stories são 12 minutos, então eu devo levar umas 2 horas, porque pensa que eu coloco filtro em cada um deles, eu coloco uma legenda, porque dizem que tem pessoa que está em reuniões e fica ali assistindo e não pode ouvir o que eu estou falando, mas aí uma frase, se aquilo interessar, então ela clica para ouvir. Então, tudo isso, os 12 minutos se transformam em 1 hora para fazer. Mas adorei, assim, que for 12 minutos pensando, é possível fazer 50 stories, levando 12 minutos, com menos perfeccionismo, tá, Estela? Com menos legenda, com menos coisa, menos filtro, né? Talvez do jeito que gravou. Nunca postei. Hoje, quando falou, assim, que levar para o arquivo, né, da imagem, e depois postar, não retém, o algoritmo diminui na entrega, eu falei, tô lascada, porque eu só faço desse jeito, preciso fazer mais o nativo mesmo, gravou e mandou, né? Não é isso? O teu pior conteúdo publicado sempre vai ser melhor que o conteúdo perfeito que ficou só na tua cabeça, né? Mas eu já vou... Porque as pessoas não falam nada na internet. Então, se você tá começando a falar, por mais que às vezes a sua expertise seja pequena, você tá na frente de 99% das pessoas. Sim. Agora, quando você falou de ter dificuldade de fazer um conteúdo maior, não precisa ser todo dia, marca um dia só na semana. Show. Sim, legal. Um dia por semana é legal. Eu consigo fazer isso. E uma coisa que me salva bastante, isso que você colocou, Matheus, são as caixinhas. Essas caixinhas não sei como que se chama. As perguntas aí, porque interagem demais. Eu tenho uma que é todos os dias, bom dia, Estela. Todos os dias. Bom dia, Estela, e daí no segundo espaço eu coloco, um dia eu coloco bom dia por quê, hoje eu coloquei amo domingo. Então, a pessoa que não quer me dar bom dia, ele viu amo domingo, eu amo domingo, já clica ali, sabe? Então, eu amo feriado, isso ali é o que me salva. Perfeito, já eu trago várias, eu anotei bastante coisa aqui. Só para finalizar esse aqui, faz uma pergunta no seu stories para saber qual o conteúdo que o seu público mais gosta. Você fala que às vezes o seu público consome um conteúdo mais flash, mais instantâneo. Às vezes é só uma percepção sua. Pergunta para eles, vai lá no Insights, lá nas configurações, me conta aqui nessa caixinha de perguntas. Às vezes você pode gravar sua tela mostrando como é que faz, talvez a pessoa não saiba. Me conta aqui, qual o resultado? Você achava que passava pouco tempo, muito tempo, quantas horas? O meu, 2 horas por dia. Mas você saber. Excelente. Manda lá, Nancy. Rapidinho, gente. O Estela, minha vida é muito corrida, mas muito corrida. Eu lembro assim que eu estava na loja essa semana e eu estava indo para outra cidade para ir para outra loja. Sempre antes de pegar o carro, eu dou uma olhadinha para ver se algum cliente, alguém mandou alguma mensagem.
E eu, por acaso, vi o story do Bruno. Eu falei, nossa, que legal. Nossa, mas ele escreveu um monte de coisa. Mas que dica interessante. Eu vou parar para olhar depois. E aí, meu dia foi muito corrido. Quando foi depois, já tinha passado. Eu falei, meu, por que eu não dei um print? Né? Então, às vezes, pode ser, Estela, que a sua seguidora, a sua audiência, ela seja, assim, realmente corrido, como eu, né? Mas eu vi que eu perdi, entendeu? Então, esse gatilho da urgência, da escassez é uma coisa muito louca. Nossa. E aí, assim, como conecta? Eu falei, meu, o próximo eu vou ficar de olho. Se tiver uma coisa legal que não dê tempo, eu vou printar. Então, pode ser que isso aconteça. E as pessoas printam mesmo os nossos stories para ler depois, não é, Bruno? Isso é verdade, Nancy. Muito legal isso que você trouxe do print, que eu também tem vários, assim, cara, eu não tô com tempo, mas essa pessoa, ela compartilha conteúdo de valor, vou tirar print, depois eu vejo. Muito legal essa questão da escassez, da urgência. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Olha só, Estela, você falou ali dessa pessoa que ela, do Bom Dia, Estela, né? Ela é tua super fã. Ela, com certeza, se você fizer uma live de 50 minutos, ela vai consumir. Se você escrever 5 stories sequenciais de textão, assim, que carregou, tipo um jornal mesmo, ela vai ler. Ela tem sede, ela quer mais, provavelmente, tá? Mas vamos lá, isso que o Matheus trouxe, ele disse perfeitamente ali, eu quero trazer, digamos assim, um olhar técnico em relação a isso. Então, por exemplo, o Matheus falou ali, se eu leio muito, eu não tenho saco para ouvir, para assistir vídeo falado, eu não tenho saco, eu gosto de ler. E aí, se eu penso, porque eu sou assim, porque eu gosto de ler, isso é muito comum e a gente é assim em muitas coisas na vida, né? A gente acha que os outros são igual a nós, né? Então eu vou só escrever. Perfeito, vou comunicar muito bem com outros Brunos que são assim como eu. Mas os outros vão sofrer um pouco naquilo ali. Então, quando a gente varia os formatos, se eu pego um único assunto, que é, por exemplo, de repente a Nancy está falando lá sobre fluxo de caixa para lojista. Esse assunto, a Nancy sabe lá dentro do checklist de conteúdo diário, eu falo disso. Você pega um mesmo assunto e você fala assim, cara, essa semana eu vou destruir falando sobre fluxo de caixa. A mensagem ela é única. Fluxo de caixa para lojista. O pequeno lojista e o fluxo de caixa, que deve ser um tabu para muita gente. Essa é a mensagem única. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo falado. Desse, como o Matheus reforçou para a Estela. Cara, tem um dia que você só entra nos stories, você vai gravar 1 minuto falando ali, 0 edição, e já sobe. Entende? E você fica livre de culpa porque vai ter o outro dia que você vai fazer o texto escrito. Tá? Alguém vai ter assistido o teu stories falado sem legenda. Tá? E é o que você pode fazer também naquele dia. Mas o ponto é, fluxo de caixa, falado. Fluxo de caixa, foto com texto. Fluxo de caixa, foto com legenda, né? Às vezes aqui o texto é no stories ali em cima. O outro às vezes é no feed com a legenda. Às vezes o outro é fluxo de caixa num carrossel, uma arte lá. Você colocou fluxo de caixa para lojista no primeiro card ali do carrossel e nos outros cards como se fosse uma aulinha ali de slides, né? Outro pode ser um vídeo demonstrativo. Você filmando a tela do celular, você nem aparece. Filmando a tela do computador, onde tem ali a planilha do fluxo de caixa, e só aparece teu dedo pontuando algumas coisas. Fica mais dinâmico, assim, tipo... Outro pode ser com legenda, um vídeo falado com legenda. Então, são vários formatos de conteúdo de uma única mensagem. Então, assim, você pensou uma única vez. Qual que é o assunto do conteúdo? Deixa eu parar e pensar. Fluxo de caixa. Você fez isso só uma vez e você, às vezes, fez 8 conteúdos daquilo. Os 8 conteúdos que você pode metralhar ele naquela semana, mas você pode documentar isso, e aqui eu já começo a responder a dúvida da Nancy, que é um dos temas dessa mentoria aqui, que é consistência. Se numa pegada você pensou um assunto e você documentou ele em várias vezes, uma foto
com o texto, e o texto você pode pegar, eu não sei qual é a ferramenta agora, não sei se alguém aqui sabe, mas tem plugin do Chrome, que quando o plugin ele ouve a fala do vídeo, ele já transcreve para texto. Tem plugin, tá? Para isso. Tem recursos para isso. Como aplicativo, plugin para transcrever áudio para texto. Então, se eu gravei um vídeo falado, eu já posso pegar essa ferramenta que transcreve para texto. Pronto, ele já transcreveu a minha fala e virou já a legenda. A legenda que eu vou usar na publicação, que é a foto com a legenda. O texto que eu vou aplicar em cima de um stories, para ficar o textão, quando eu quiser, ou quebro ele em vários stories. E também o mesmo texto que eu vou fazer o carrossel ali, que é a arte lá no Canva. Então, muita gente para e pensa assim, nossa, quando eu vou pensar em conteúdo, vamos supor que eu quero fazer esse mês 30 publicações para o feed. Então, eu tenho que pensar em 30 conteúdos. Não, você não tem que pensar em 30 conteúdos. Você tem que pensar em alguns conteúdos e variar os formatos. Aí o que acontece? Voltando a fazer link com o que o Matheus falou. Então, eu, Bruno, gosto de ler, vamos supor. E se eu só faço isso, eu só vou comunicar com quem gosta de ler. Quando eu vario os formatos, eu vou comunicar com o cara que gosta de ler, com a mulher que aprende ouvindo, para outra pessoa que aprende vendo, né? Porque eu falei ali, às vezes eu estou mostrando na tela do computador e apontando. Então, eu comunico com pessoas que se comunicam de maneiras diferentes. E outra coisa ainda, às vezes eu sou o novo lojista, sei lá, eu era funcionário público e fiquei de saco daquilo lá e eu vou empreender. Tipo, é um mundo novo pra mim, eu não entendo nada. É tipo novo mesmo, eu sou pré-jardim, assim, né? Não entendo nada disso, é um mundo novo. Então, eu vou lá no conteúdo da Nancy, nossa, fluxo de caixa, nunca ouvi falar o que é isso. O que é isso? É de comer, de passar no cabelo? Não sei. Então, eu vejo um conteúdo escrito dela, eu leio, continuo sem entender. Daí depois eu assisto ela falando. Não sei ainda, eu ainda estou com bastante dúvida, não entendi muito bem o que é fluxo de caixa. Depois a Nancy mostra na tela do computador. Opa, peraí, eu estou entendendo um pouquinho mais. Aí depois é um carrossel de aulinha. Pronto, entendi o que é fluxo de caixa. Eu tive que ter algumas experiências. E essa é outra razão. Agora vou dar mais uma razão. Então, falei de fluxo de caixa. Um assunto e eu publiquei ele durante 2 meses em 12 publicações diferentes, de formatos diferentes de um mesmo assunto. Então tem gente que fala assim, eu não posso repetir o assunto porque senão fica chato. Fica chato uma ova. Tá? Isso é a limitação da tua cabeça. Então, eu publiquei 12 vezes a mesma mensagem, formatos diferentes. O que acontece? A primeira publicação, vamos supor, eu tenho 1.000 seguidores. Das 12, a primeira publicação, de 1.000 seguidores apareceu para 100. Aí, outro dia que eu vou publicar, a segunda publicação, de 1.000 seguidores, ele apareceu para 75. Quem disse que esses 75 estão dentro desses 100? Tem os superfãs, com certeza eles viram os 2. Mas os outros que não são superfãs, provavelmente são pessoas diferentes. O que viu essa publicação aqui não viu essa. E vice-versa. Então, por exemplo, ontem ainda, isso é muito comum, tá, gente? Isso é muito comum. Eu não julgo, mas eu sei que é uma realidade e é o meu papel desmistificar, libertar a pessoa dessas prisões. Ontem uma pessoa falou assim, a expectativa dela, isso é muito comum, gente. Uau, minha empresa vai fazer 10 anos, eu quero fazer um super vídeo, vou rasgar o dinheiro, vou fazer uma super produção hollywoodiana e vou publicar como GTV e morreu, nunca mais falo disso. Ok, para aquela meia dúzia de pessoas que viu aquela publicação, top. Elas ficaram viram, entenderam o que significa para você os 10 anos. Às vezes você fez lá um vídeo que é um documentário de nível de Netflix, você pagou R$3.000 para fazer aquele vídeo, 45 minutos falando, legal, aquelas pessoas. No meu ver, eu tenho assim N razões e motivos para provar que eu acredito que isso é certo, tá? Eu prefiro pegar esses R$3.000, quebrar em uma porção de conteúdos muito mais simples, menos produzidos, mas que eu vou ter consistência e vou repetir por todas essas razões que eu falei. As pessoas vão entender no decorrer do tempo o que é aquela mensagem
tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende vendo, tem gente que entende de tal maneira. O algoritmo não vai entregar para todo mundo. Você fez um único super conteúdo, entregou só para aquela meia dúzia de pessoas e morreu no Instagram, infelizmente, mas essa é a realidade. O conteúdo ele tem vida útil muito curto. Por isso que tem que voltar a falar do assunto. Tem que repetir. Senão as pessoas não vão entender. É aquela coisa que eu falei. Se eu, Bruno, vou todo dia... E aí as coisas que, né, aqui eu vou fazer uma analogia que é às vezes a realidade de todo mundo aqui, todo mundo já passou por isso, né? Eu só publico café e academia. Se eu, Bruno, vou ali e publico todo dia no balé. Eu, Bruno, com roupinha de balé no balé. E repito. Talvez a mensagem não fique tão clara, mas as pessoas associam. Não entendi muito bem se o Bruno tá dando balé ou se ele tá sendo aluno de balé. Talvez eu possa me esforçar para deixar isso mais claro. Estou aprendendo balé. Mas isso pode ser balela, pode ser mentira. Eu só vou lá, coloco a roupa e faço stories disso. Faço stories, faço live, faço foto, faço isso e aquilo. Eu sou consistente. Vou fixar isso na cabeça das pessoas. Então, mesma coisa. Se a pessoa ali gastou uma nota, expectativa altíssima para